Dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre a Hannah Arendt, e ainda que não seja uma parte necessariamente ligada, eu vou ler com vocês a introdução, prefácio desse livro, Treblinka. O prefácio foi escrito pela Simone de Beauvoir. O título do livro é Treblinka, Revolta de um Campo de Extermínio, escrito por Jean-François Steiner. Bom, a minha intenção com essa leitura é fazer uma espécie de ponte. Eu ia fazer uma discussão com vocês sobre o Código de Nuremberg, mas eu acho que antes disso, esse prefácio ilustra muito bem o elemento o elemento extremamente sombrio dos campos de concentração nazista, ainda que seja uma descrição do campo de Treblinka, me parece muito ilustrativo. Além disso, escrito pela Simone de Beauvoir, que por si só é uma autora incrível. Eu vou ler então com o prefácio, vou ilustrando com algumas imagens, e no prefácio a Simone de Beauvoir faz por diversas vezes referência ao próprio livro. Eu vou manter essas referências que ela faz. Vou pular só os dois últimos parágrafos, que é uma avaliação dela sobre o autor, que eu acho que nesse momento não importa pra gente, mas fica a recomendação desse livro. E vamos lá. Começa a Simone de Beauvoir com aspas. Por que motivo os judeus deixaram-se conduzir ao matadouro como carneiros? Fecha aspas. Interrogaram-se indignados os jovens sabras de Israel por ocasião do processo de Eichmann. Também na Europa, muitos jovens da nova geração que não conheceram o nazismo fazem a mesma pergunta. O fato é que, no universo concentracionário como o nosso, todos os povos tiveram o mesmo comportamento. Uma preparação psicológica subitamente condicionada pelos SS assegurava a submissão dos condenados. Em 1947, em Les Jours de Notre Mort, Rousset escrevia, desculpa o francês, Rousset escrevia, aspas, o triunfo dos SS exige que a vítima torturada se deixe conduzir ao patíbulo sem protestar, que ela, a vítima, abjure e se entregue ao ponto de cessar de afirmar sua própria identidade. Não existe nada mais terrível que essas procissões de criaturas humanas caminhando para a morte como se fossem autômatos. Fecha aspas. Entre os prisioneiros russos, os comunistas queixados os comissionários políticos eram isolados e eliminados rapidamente. A despeito do seu preparo ideológico e militar, souberam morrer corajosamente, mas jamais cogitaram de resistir. Ponto. Esse tipo de explicação não convenceu a J.F. Steiner, que é o autor desse livro, e sua condição de judeu tornou-se, de certa forma, incômoda. Em tudo que o autor lia a esse respeito, os milhões de judeus mortos nos diversos campos, entre os quais se incluíam o seu pai e grande parte de sua família, eram apresentados como vítimas merecedoras de compaixão. Acaso não teriam sabido reagir? O tom embaraçado em que eram evocados certos fatos, o esquecimento a que se procurava relegá-los, permitia supor que não havia motivo para desculpá-los. Seriam eles, esses judeus, realmente indesculpáveis? Steiner decidiu esclarecer a questão até o fundo, mergulhar definitivamente na vergonha e na humilhação ou curar-se delas para sempre. Essa coragem lhe valerá, aposto, ser acusado de antissemitismo por aqueles mesmos cujo silêncio, cuja prudência, cuja ausência levaram a dúvida aos corações. Isso faz lembrar um pouco a Simone de Beauvoir, que também teve uma acusação de antissemitismo. E, no entanto, ele, Steiner, teve razão de confiar na verdade, e ele venceu. A história de Treblinka, reconstituída através de testemunhos escritos e de conversas com sobreviventes do campo, restituiu-lhe o orgulho. Em Treblinka, instalaram-se um Sonderkommando, que era um campo de trabalho forçado, formado originalmente por judeus de Varsóvia.
dos quais uma grande parte foi massacrada e substituída por outros que chegavam. Em número aproximado de 1 milhar, sob as ordens dos alemães e vigiados por guardas ucranianos, executavam as tarefas de extermínio e de recuperação para os quais fora o campo criado. Um grande número deles preferiu morrer, quer recusando-se a tentar a sorte durante as sessões de seleção, quer recorrendo ao suicídio. Mas os outros, como puderam consentir em pagar esse preço para sobreviver? O conluio com os alemães das altas autoridades judias que constituíam o Judenrat, que era um conselho judeu, é de fato conhecida e de fácil explicação. Em todos os tempos e países, com raras exceções, as altas autoridades colaboram com o vencedor. É uma questão de classes. Entrebrinca, porém, embora certos judeus fossem menos maltratados do que outros, a distinção de classe não tinha qualquer valor, nem sequer entre os homens dos comandos e aqueles que desembarcavam nos comboios para serem conduzidos diretamente para as câmaras de gás. E então, será o caso de evocar, como faz em certos compêndios escolares distribuídos às crianças israelenses, uma mentalidade de gueto? Aspas dessa mentalidade de gueto. Ou ainda um atavismo de resignação, o mistério da alma judia ou outra inépcia? O livro de Steiner desacredita dessa filosofia barata, descrevendo com exatidão como as coisas se passaram. No mundo singular em que vivemos, os conjuntos de indivíduos que vivem na dispersão, uma condição comum, que Sartre, esposa da Simone de Beauvoir, companheiro de Simone de Beauvoir, Sartre denomina de série a esses conjuntos, tem certos procedimentos que os tornam inimigos uns dos outros e, com isso, inimigos de si mesmos. Eu vou ler de novo esse trecho, porque eu quero fazer uma referência a 2 estudos que foram feitos posteriormente, mas relacionados ao Holocausto. No mundo singular em que vivemos, os conjuntos de indivíduos que vivem na dispersão, uma condição comum, Sartre denominava de série a esses conjuntos, têm um certo procedimento que os tornam inimigos uns dos outros e, com isso, inimigos de si mesmos. Numa situação de pânico, por exemplo, as criaturas pisoteiam-se, asfixiam-se, matam-se umas às outras, ampliando ou mesmo criando um acidente que uma evacuação racional do local teria contido ou evitado. O mesmo se aplica às especulações ou engarrafamentos. Enquanto os operários permaneciam isolados no seio de sua classe, os empregadores puderam explorá-los ao seu bel prazer. Cada um via no companheiro um concorrente pronto a aceitar um salário de fome para ser engajado e procurava vencer sua capacidade de trabalho a um preço mais baixo do que o do outro. Para que se tornasse possíveis as reivindicações, foi preciso que se formassem uns tantos grupos onde cada indivíduo, pelo contrário, considerava o outro como igual a si mesmo. A habilidade dos alemães consistiu em seriar os judeus e impedir a passagem dessas séries para outros tantos grupos. Os guetos de Vilna e todos os demais adotaram a mesma tática. Os SS dividiram a população em párias e privilegiados. Só os primeiros sofriam as batidas, mas a segunda categoria era novamente repartida até a liquidação final. Registrou-se ainda assim um esboço de resistência prontamente esmagada. Ela não conduzia a qualquer esperança. Mesmo se lograsse estender-se a todo o gueto, alguns bombardeiros teriam bastado para sufocá-la. Isso explica porque não conseguiu congregar senão um número reduzido de pessoas. Essa estrutura lembra muito e se relaciona muito a 2 experimentos que foram feitos nos anos seguintes. Experimentos que foram feitos inclusive para entender essa situação, que em outro vídeo eu quero
discutir com vocês, que é o experimento de Milgram e o experimento dos prisioneiros de Stanford, que mostra como essa divisão pode, principalmente o experimento dos prisioneiros, como essa divisão pode fazer com que as pessoas se tornem perversas com outras. E no caso do experimento de Milgram, como uma autoridade que legitime um ato mal, pode fazer com que o outro cumpra. Algo que lembra, eu digo isso sem a propriedade acadêmica necessária, provavelmente, mas que explica a banalidade do mal que nós falamos em outro vídeo. O que os técnicos suscitaram ao proceder às primeiras seleções foi um determinado número de atitudes em série. Todos aqueles que ansiavam por sobreviver, detendo-se a considerar a massa de que faziam parte, refletiam, aspas, se eu recusar, haverá outros para executar o trabalho em meu lugar e terei morrido à toa, fecha aspas. Com efeito, o imenso material humano de que dispunham os alemães não podia ser constituído apenas por heróis. Prevendo a submissão dos outros, cada um resignava-se a se submeter como eles. A armadilha só poderia ser desarmada se com antecedência se houvesse espalhado ordens de resistência e se cada um tivesse sido persuadido de sua observância por todos. Não era esse o caso. Por uma infinidade de razões e, acima de tudo, porque a situação era de uma tão aterradora originalidade que durante muito tempo ninguém quis aceitá-la como real. Brutalmente defrontados com ela, os judeus viram-se tomados por um desnorteamento semelhante àqueles que se desencadeiam nas situações de pânico e não encontravam um meio capaz de coordenar o seu modo de proceder. Vez por outra, ocorria tímida tentativa nesse sentido. Os técnicos organizavam provas eliminatórias, corridas sobre o ventre ou sobre 4 patas. 3/4 dos concorrentes, os que chegassem em primeiro, teriam poupado a vida. O último quarto seria eliminado. Pelo espaço de alguns momentos, ninguém se movia. Então, choviam as chicotadas. Os concorrentes sabiam que, se teimassem, seriam todos massacrados. Alguns decidiam se partir. Imediatamente, todos os acompanhavam. A segmentação, a competição, colocar uns contra os outros. Eu vou fazer a mesma recomendação que eu fiz no vídeo da Hannah. Olhem o filme A Onda. Assistam o filme A Onda. O que os judeus sabras de Israel não terão provavelmente compreendido é que o heroísmo não é uma virtude infusa. Toda a sua educação tende a inculcá-la desde a infância sob a forma da coragem militar. Os homens de Treblinka eram civis que nada haviam preparado para afrontar uma morte violenta e quase sempre atroz. Como durante os primeiros meses as diferentes turmas eram liquidadas e substituídas em um ritmo extremamente rápido, não lhes sobrava tempo para inventar novas formas de resistência. O milagre está em que alguns deles tenham mesmo logrado fazê-lo e tenham conseguido congregar a massa dos prisioneiros para uma ação conjunta. Após a tragédia que Steiner, do autor do livro, sem nada procurar disfarçar, relata na primeira parte do livro, o autor nos faz assistir a uma extraordinária reação. O processo é exatamente o inverso daquele da abdicação. Assim como a presença de um covarde é suficiente para que um grupo inteiro proceda covardemente, basta que surja um punhado de heróis para que as criaturas, reconquistando confiança umas nas outras, comecem a usar. A solidariedade traduziu-se inicialmente por alguns esforços isolados para impedir os suicídios. Em seguida, pela organização, em condições terrivelmente perigosas, de um plano de evasão destinado menos a salvar vidas do que a reaver aos olhos do mundo a tétrica realidade de Treblinka. Criou-se um comitê de resistência
que formou o projeto, a princípio reputado impraticável, esse projeto de uma revolta armada em Treblinka por parte dos judeus. A partir de então, os prisioneiros rivalizaram em dedicação e em coragem. Os Hofjuden, não sei se é exatamente essa pronúncia, conquanto gozassem de certos privilégios, aliaram-se aos seus irmãos menos afortunados e, para ajudá-los, incorreram em riscos consideráveis. 2 homens do campo número 1 prontificaram-se a descer ao campo número 2, a fim de associarem a revolta dos 200 párias que ali se encontravam isolados. Com essa finalidade, cometeram voluntariamente em seu trabalho um erro que tanto podia ser sancionado por uma transferência como pela tortura e pela morte. A impossibilidade de conseguir armas não pôde ser reduzida senão à custa de muito sangue e de muito sofrimento. A despeito dos fracassos e das tentações de desespero, o comitê resistiu. Sua extraordinária coragem não encontra explicação na liquidação iminente do campo. A primeira tentativa de insurreição, que falhou sem que os alemães dela a percebessem, ocorreu bastante tempo antes da visita de Himmler, famoso Himmler, comandante líder da SS. Então, a tentativa ocorreu bastante tempo antes da visita de Himmler, que condenou Treblinka a desaparecer dentro de curto prazo. Por outro lado, os membros do comitê haviam feito um sacrifício de suas vidas. Seu papel seria o de reter os alemães enquanto os prisioneiros fugiriam para a floresta. O que eles procuravam desesperadamente era, através da eliminação dos senhores alemães, escapar de sua condição de escravos. Era manifestar ao mundo que o povo judeu não se deixara conduzir ao matadouro como um rebanho de carneiros. Tendo recolhido pessoalmente em 1945 tantos depoimentos candentes sobre os campos, ela está se referindo ao autor do livro, foi com real estupefação que ouvi formular essa crítica. É preciso acompanhar em todos os seus detalhes a descrição das honras em que a insurreição explodiu e elas trouxe. Não apenas o comitê, mas um grande número de prisioneiros conduziu-se com total abnegação, com tão tranquilo heroísmo que mais parece uma aberração ter podido acusar os judeus de uma resignação fatalista. Já que se revelaram capazes de uma reação desse vulto, é que sua impotência diante de seus carrascos não traduzia qualquer tara secreta ou misteriosa maldição. Esse livro vem demonstrar sobejamente que ela foi devida às circunstâncias. Não é com ela que nos devemos impressionar, e sim com sua superação final. Os 2 parágrafos seguintes é uma breve análise que a Simone de Beauvoir faz sobre a escrita do autor.